Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a carta à igreja de Pérgamo. Se você ainda não assistiu o vídeo do panorama histórico de Apocalipse, eu recomendo que você dê um pause nesse vídeo e assista sobre o panorama histórico. Ele vai te dar uma boa base para você entender um pouquinho mais sobre essa mensagem à igreja de Pérgamo. Então vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 2, versos 12 ao 17 diz assim: Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Na mensagem a Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada dos dois lados. E como nós vimos no vídeo do prólogo de Apocalipse, essa espada, também conhecida como espada de dois gumes, representa a palavra de Deus, as palavras proferidas por Jesus. A mesma palavra que tem poder para salvar todo aquele que nela crê, tem o poder de condenar todo aquele que não crê. Continuando o texto, Jesus diz que essa igreja está plantada onde se encontra o trono de Satanás. E essa expressão pode estar relacionada com a idolatria que era muito presente naquela região, ou até mesmo ligada com a adoração ao imperador romano, porque é sabido que nessa cidade havia um templo dedicado ao culto do imperador. Também temos referência a uma pessoa chamada Antipas, que foi martirizado por causa da sua fé em Jesus Cristo. E muito provavelmente esse acontecimento foi um fato real. Isso nos dá uma pequena ideia de como era difícil ser um cristão fiel na cidade de Pérgamo. Para essa igreja, Jesus também traz uma advertência específica para aqueles que estavam seguindo os ensinamentos de Balaão. Nós encontramos sobre Balaão no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulos 22 ao 24 e novamente no capítulo 31. Ele foi uma espécie de profeta que recebeu um pagamento para poder amaldiçoar o povo de Israel. Mas toda vez que ele tentava amaldiçoar o povo, vinha a consciência que era impossível amaldiçoar aqueles que Deus estava abençoando. Então ele teve a ideia de fazer com que o povo de Israel pecasse, para que assim eles pudessem perder o favor de Deus. Ele fez com que as mulheres moabitas se infiltrassem no meio do povo de Deus, seduzissem os homens e os conduzissem ao pecado de idolatria. No desfecho da história, nós vemos que Deus sim puniu os israelitas que pecaram contra ele, mas no final Deus continuou abençoando o povo de Israel. Então Balaão, no contexto bíblico, se tornou sinônimo daquele que enganou o povo de Deus, daquele que se vendeu por dinheiro para lutar contra os planos de Deus. No contexto da igreja de Pérgamo, e eu também estendo para nós, igreja de hoje, seguir os ensinamentos de Balaão pode representar aqueles que conhecem o Evangelho, mas mesmo assim se voltam contra a sã doutrina, vivem da forma como bem entendem, enchem os seus corações de ídolos, se vendem por amor ao dinheiro e se entregam à imoralidade sexual. Em consequência disso, acabam vivendo um falso evangelho. Também é advertida a igreja de Pérgamo sobre aqueles que seguem os nicolaítas, assunto que nós vimos no vídeo da igreja de Éfeso. Se você ainda não assistiu, depois você dá uma conferida lá. Jesus ele traz uma ameaça para essa igreja, usando a simbologia da espada que sai da sua boca. Ele dá um tempo para que haja arrependimento, antes que possa vir o juízo. Na palavra de recompensa é trazido o termo maná escondido, que é uma referência ao maná que era dado ao povo de Israel no meio do deserto. E esse termo também está relacionado à pessoa de Jesus, como o pão que desce do céu. E o comer desse pão nos traz a vida eterna. Ou seja, crer nas palavras e ensinamentos de Jesus. A pedra branca é muito provável que simboliza uma pedra que era usada em tribunais da época. Quando um réu era absolvido de alguma acusação, era lhe dada uma pedra branca representando essa absolvição. Contextualizando com a realidade da igreja, ela representa a absolvição dos pecados. O novo nome escrito nela pode indicar uma chave pessoal que representa o acesso à vida eterna, através da salvação individual que a pessoa obtém em Cristo. E essa é a mensagem à igreja de Pérgamo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto e outros assuntos relacionados a Apocalipse, não deixe de baixar meu e-book Desmistificando Apocalipse
O download é gratuito e o link do download está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo, que Deus vos abençoe.